A paz do Senhor a todos, passando mais uma vez nesta manhã com a poderosíssima palavra de Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quero deixar uma palavra para a nossa meditação que fica no Salmo 116, um salmo de ação de graças ao Senhor, aleluia, e motivos nós temos de sobra para adorar, enaltecer e agradecer ao Senhor, né, por tudo que Ele tem feito até aqui, aleluia, o último mês do ano e até aqui nos ajudou o Senhor, e o Senhor tem nos mostrado o quanto Ele tem sido bom. O Senhor é bom, em todo o tempo o Senhor é bom, aleluia, e nós temos que salmodiá-lo, nós temos que adorá-lo, nós temos que sermos gratos, né, aleluia, porque até aqui, aleluia, o Senhor esteve conosco e estará conosco, porque a sua palavra diz: eu estarei convosco até a consumação dos séculos, não te deixarei e nem te desampararei, aleluia. E queremos entrar, né, aleluia, às portas de um novo ano que vai se iniciar, entrarmos pelas portas de 2026, aleluia, segurando na mão do Senhor, agarrados ao Senhor e na sua presença. Então vamos, né, enquanto a gente ainda está em 2025, vamos findar esse ano nos consagrando, aleluia, aleluia, nos consagrando, nos dedicando, né? Mas você pode dizer assim: o que me espera? Só faltam poucos dias para o final do ano, o que pode mais acontecer na minha vida? Aleluia, independente do que aconteça ou que não aconteça, aleluia, aleluia, o Senhor quer que nós estejamos na sua presença, aleluia, e o que não aconteceu esse ano, que porventura, aleluia, você esperou da parte do Senhor, como uma promessa, como uma resposta de Deus, e não veio, aleluia, para esse ano na sua vida, aleluia, mas só o fato do Senhor ter te dado vida, só o fato do Senhor ter te guardado até aqui, creia, aleluia, que o próximo ano, em nome de Jesus, aleluia, será um ano, aleluia, de promessas na sua vida, porque a palavra de Deus diz que para Deus não há impossível em todas as suas promessas, e o tempo é do Senhor. Eu também, muitas coisas que eu esperei por esse ano ainda não aconteceram, aleluia, mas o ano não terminou. Um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então, para o Senhor fazer algo nas nossas vidas, é de um dia para o outro. Quando Ele decide nos abençoar, não há ninguém que possa impedir. A palavra de Deus diz que operando o Senhor, quem impedirá? Mas, aleluia, se porventura você esperou por algo nesse ano e não aconteceu, continue firme, continue perseverando, continue adorando, continue se santificando, continue se consagrando, continue na presença do Senhor e entre pelas portas de 2026 na presença do Altíssimo, aleluia, porque Ele fará o impossível por você, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Um salmo de ação de graças, o Salmo 116, começa falando assim: amo o Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Aleluia. Porque inclinou para mim o seu ouvido, porquanto invocá-lo-ei enquanto eu viver. E foi assim, durante todo esse ano, Ele ouviu a nossa voz, a nossa súplica, né? Ele ouviu os nossos momentos de choro, de lágrimas, de tristeza, né? Momentos em que a gente pensou que não ia conseguir se levantar da cama para ir trabalhar ou para fazer algo, mas o Senhor sempre é favorável, o Senhor sempre estende as suas mãos e estendeu as suas mãos para nós todo esse ano, aleluia. E a palavra está falando: porquanto invocá-lo-ei enquanto eu viver, aleluia. Então o Senhor fez muitas coisas nas nossas vidas, e o Senhor tem colocado uma palavra
no meu coração para esse final de ano de gratidão, para nós estarmos olhando para tudo que aconteceu na nossa vida, de janeiro até aqui. Aleluia, porque muitas vezes passa desapercebido as coisas. Nós muitas vezes só olhamos para aquilo que nos falta, nós só olhamos para aquilo que nós não conseguimos alcançar, por aquilo que nós não recebemos. E muitas vezes não olhamos para aquilo que o Senhor já fez. Então, quantas coisas o Senhor fez por nós durante todo esse ano, né? Que você possa estar nessa hora meditando, trazendo à sua memória, aleluia, os feitos do Senhor sobre a sua vida, de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro e agora esse mês de dezembro. Grandes coisas fez o Senhor cuidou de nós, o Senhor nos livrou, o Senhor nos poupou, o Senhor nos deu vida, o Senhor tem nos dado saúde, tem nos dado força, tem nos renovado, tem nos restaurado, tem derramado da sua graça e do seu favor. Aleluia. É por isso que o Salmo está falando de ação de graças. Aleluia. E agora no 12 ele diz assim: louvado seja o nome do Senhor. Diante de tudo o que o Senhor fez por nós, aleluia, até aqui, aleluia, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito, diz o salmista. Em outra linguagem diz assim: e agora, como posso pagar ao Senhor, aleluia, por tudo que Ele tem feito por mim? Aleluia, essa é uma pergunta, aleluia, que o Senhor continua fazendo para nós, aleluia. Aleluia, não somente nesse ano de 2025, mas até aqui na nossa vida o Senhor tem sido fiel, aleluia. E como nós podemos pagar o Senhor, aleluia? Nós nunca teremos como pagar o Senhor. Essa é uma dívida, aleluia, aleluia, impagável, aleluia. Porque desde o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário por nós, aleluia, até aqui, aleluia, a nossa vida, a nossa caminhada com Ele, tudo que Ele é e tudo que Ele faz, não há nada que nós possamos fazer que venhamos, né, a pagar o Senhor por toda a bondade, por toda a misericórdia, por toda a longanimidade, pelo seu perdão, pela sua graça, por tudo que Ele tem nos tem feito. Então o salmista disse, diante, né, dessa pergunta, que darei ao Senhor? Provavelmente ele pensou, assim como eu estou falando, eu não tenho como pagar. Então ele falou, aleluia, tomarei o cálice da salvação, aleluia, e invocarei o nome do Senhor. Ele quis dizer, eu estarei na presença do Senhor. Todos os dias da minha vida eu estarei na casa do Senhor, eu tomarei o cálice da salvação, eu invocarei o nome do Senhor, eu pagarei os meus votos, as promessas que eu fiz ao Senhor na presença de toda a congregação. Talvez você tenha feito algum voto ao Senhor, talvez você tenha feito alguma promessa, aleluia, algum propósito, aleluia, diante do Senhor, e que você possa pagar os seus votos, né, de fidelidade, votos de amor incondicional ao Senhor, de servir ao Senhor, aleluia. Pagarei os meus votos ao Senhor, que eu possa fazê-lo diante de toda a congregação. Oferecerei ao Senhor, aleluia, no 17, sacrifícios de louvor, aleluia, e invocarei o nome do Senhor nos átrios da casa do Senhor, aleluia. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Então, quando ele viu que ele não tinha como pagar ao Senhor, que não tem como, né, eu e você pagarmos ao Senhor por tudo que Ele é e por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, desde o dia que nós nascemos até aqui,
Aleluia. Só nos resta adorá-lo. Só nos resta, aleluia, invocarmos o seu nome enquanto nós vivermos. Só nos resta estarmos nos atos na casa do Senhor. Aleluia, prestando o nosso culto racional. Aleluia, com entendimento, com adoração, com louvor, ouvindo a palavra, estando na presença do Senhor. Aleluia, louvado, engrandecido seja o Senhor, aleluia. Então, essa é a vontade do Senhor, que nós venhamos findar esse ano, aleluia, na presença do Senhor, aleluia, adorando Ele, exaltando, enaltecendo Ele, por tudo que Ele tem feito, aleluia. Até aqui nos ajudou o Senhor, e Ele tem sido bom, em extremo, a bondade do Senhor é uma bondade sobrenatural, é a bondade divina, não é a bondade do homem, que uma hora ele é bom quando interessa para ele. O Senhor é bom, mesmo nós sendo maus, como eu disse ontem, o Senhor, ele permanece bom e ele nos ama. Então vale a pena servir ao Senhor, vale a pena renunciar algumas coisas, porque na verdade são pequenas coisas que nós renunciamos, nem renunciamos tantas coisas assim, muitas vezes nós dizemos que renunciamos tanto, aleluia, mas vale a pena renunciar, vale a pena se santificar, vale a pena buscar o Senhor, aleluia, por tudo o que Ele, aleluia, tem feito e Ele vai fazer. Porque eu creio, aleluia, que as portas de 2026, o Senhor tem muitas promessas ainda a cumprir nas nossas vidas. E a promessa do Senhor ainda está de pé, como eu falei. Mesmo que ainda você não tenha vivido, aleluia, a promessa que o Senhor te fez, aleluia, aleluia, creia em nome de Jesus, aleluia, que ao entrar pelas portas do novo ano de 2026, o Senhor, aleluia, Ele é aquele que ainda faz o impossível, Ele é aquele que ainda realiza sonhos, Ele ainda é aquele, aleluia, que cumpre as promessas, aleluia. O homem, muitas vezes, ele faz promessas, aleluia, ele faz promessas a uma mulher, ele faz promessas a um filho, aleluia, ele faz promessas. E por muitas vezes ele não cumpre a sua palavra, aleluia. Mas Deus não. Deus, Ele promete e Ele cumpre. Então, fique com essa palavra. Aleluia. É um mês de ação de graças. É um mês de gratidão. Aleluia. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia. Por tudo que o Senhor, aleluia, tem feito, por tudo que Ele irá fazer, por tudo, por suas promessas, como diz aquele louvor, e por tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Aleluia, te agradeço, Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar. Te agradeço por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Senhor. Nós temos mil motivos, mas muitas vezes nós olhamos, aleluia, somente para uma coisa. Aleluia, somente para uma coisa, muitas vezes que está faltando, aleluia, e nós deixamos de olhar para o todo, aleluia, qual o Senhor já fez. Então é mês de nos voltarmos para o Senhor. Ainda está em tempo de nós estarmos aos pés do Senhor, aleluia, para que nós venhamos findar esse mês em vitória, para que nós venhamos findar esse mês, aleluia, aleluia, em vitória, que o Senhor ainda venha com muitos livramentos até o final desse mês, na passagem do ano, que o Senhor esteja guardando as famílias, que o Senhor esteja guardando os filhos, guardando, como eu falei ontem, aqueles que vão sair de viagem para outras cidades. Muitas pessoas vão viajar em final de ano, aleluia, que o Senhor esteja guardando a sua casa, a sua família, aleluia, que o Senhor esteja acampando o seu anjo, porque a palavra do Senhor diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e o livra. O Senhor esteja acampando os seus anjos no seu carro, na sua moto, na viagem que você vai fazer de final de ano, no ônibus, né? Nós precisamos estar o tempo todo na presença do Senhor. E mais do que nunca, se você puder, ainda nesse mês, continue
fazendo o seu propósito diante de Deus, buscando ao Senhor em oração, fazendo um jejum, aleluia, aleluia. Nesses dias, aleluia, aleluia, você vai ver alabaçuri canta alabaçaia, o sobrenatural de Deus acontecer na sua vida. Como eu falei, talvez você passou um ano inteiro, aleluia, e não aconteceu aquilo que você estava esperando. Mas o de repente de Deus, aleluia, acontece em dias comuns. Aleluia, quando você está apenas, aleluia, aleluia, fazendo o ordinário, aleluia, às vezes aquilo que você faz todos os dias como algo comum, aleluia, o Senhor chega, aleluia, e o de repente de Deus acontece na sua vida, como Ana. Aleluia, Ana era uma mulher, aleluia, que de ano em ano, mas era algo ordinário que ela sempre fazia, de ano em ano ela subia ao templo para adorar o Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E foi um ano normal, mais um ano ela subiu. Aleluia. A presença do Senhor. Só que ela não imaginava que seria diferente. Ela não imaginava que seria diferente, que naquele ano, aleluia, o Senhor ia mudar a história dela, que naquele ano o Senhor ia mudar a vida dela, que naquele ano o Senhor ia dar o Samuel. Ela apenas subiu ao templo mais uma vez para adorar o Senhor, para chorar, para derramar suas lágrimas, a sua oração. E ela estava tão angustiada que ela não conseguia falar. Ela só movia os seus lábios, aleluia, diante do Senhor. E ele a teve por embriagada, e ele falou assim, que como se ela estivesse bêbado, como se ela estivesse embriagada. E ela falou assim, não, meu Senhor, eu sou apenas uma mulher amargurada de alma. Aleluia, porque a alma dela, ela não era amargurada, mas ela estava amargurada. Aleluia, naquele momento estava triste. Aleluia. Ela poderia ter respondido ele mal, poderia ter se ofendido, mas ela falou, não, meu Senhor, eu sou apenas uma mulher angustiada, uma mulher amargurada, uma mulher triste. E ele olhou para ela e falou assim, então vai e seja conforme, né, a tua petição, e o Deus de Israel te conceda a tua petição, aquilo que você está pedindo em oração, com lágrimas, com choro, porque ela estava chorando diante do Senhor, falando com o Senhor, e ele não ouviu a sua voz, mas ele viu somente o balbuciar da sua boca, e ele a teve por embriagada, porém o Senhor colocou na boca dele e ele disse, vai, o Deus de Israel, ele, aleluia, atende a tua petição, aleluia. E Ana, aleluia, desceu, já não era a mesma, né? Ela já subiu de uma forma ao templo e ela desceu de outra forma, aleluia. E o Senhor, aleluia, deu a Samuel para Ana, né? Um presente do Senhor, aleluia. Então, aleluia, nós não podemos achar porque acabou o ano, último mês do ano, nada pode acontecer, aleluia. Aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, aleluia. O Senhor ainda tem, aleluia, muitas coisas a realizar e a fazer, e para Ele fazer, aleluia, aleluia, não cabe a nós questionar o tempo, né? A palavra de Deus diz que há um tempo determinado para todas as coisas, e o tempo de Deus, o relógio de Deus não é o nosso relógio, o tempo de Deus não é o nosso tempo, mas se o Senhor quiser fazer, Ele faz em um dia, Ele faz em 2 dias, Ele faz em 30 dias, Ele faz em 20, Ele faz em 15, então o ano ainda não acabou. Aleluia, continue, aleluia, perseverando, continue orando, continue crendo, fazendo, aleluia, o que Ana fazia, o que nós devemos fazer, o nosso ordinário de todos os dias, aquilo que o Senhor colocou no seu coração para você fazer todos os dias, aleluia. Faça o seu devocional, né? Não sei como que é o seu dia com Deus, eu sei como é o meu dia com Deus, mas continue no propósito, continue buscando, continue,
orando, continue louvando, continue, aleluia, se consagrando, continue jejuando, continue, aleluia, e tire esse mês, especialmente esse mês de dezembro, aleluia, termine esse mês, aleluia, aleluia, na presença do Senhor, termine esse mês, aleluia, aleluia, fazendo propósito, aleluia, com Deus, aleluia, e você vai virar, você não vai ter apenas uma virada de ano, mas você vai ter uma virada na sua vida, alabassuri canta alabaçaia, não apenas uma virada de ano cheia de expectativas, de promessas que muitas vezes nós não cumprimos, mas verdadeiramente uma virada de vida. É o que o Senhor tem preparado para nós, aleluia, para todos aqueles que creem nessa palavra. É tempo de buscar ao Senhor, aleluia, invocai o Senhor enquanto se pode, né, achar, aleluia, enquanto, né, nós podemos, porque quantas pessoas hoje gostariam de estar buscando a Deus e já não podem mais, mas nós podemos, aleluia, nós temos essa oportunidade do Senhor. Então, é mês de gratidão, é mês de buscarmos ao Senhor, é mês de pedirmos pelos seus livramentos, aleluia, que Ele já nos deu e continua nos dando. E nesse mês de dezembro, onde muitas coisas acontecem, aleluia, aleluia, até a virada do ano, né? Nós sabemos que muitas coisas acontecem, geralmente acontecem tragédias, acidentes, muitas coisas ruins acontecem, então nós temos que estar vigilantes, nós temos que estar orando, nós temos que estar clamando pela nossa família, clamando por nós, pela nossa casa, para que o Senhor esteja guardando, né? Para que nós venhamos entrar, aleluia, as portas de 2026 em vitória, porque essa é a vontade do Senhor. Então, essa palavra nesta manhã de gratidão ao Senhor, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito. Que você, aleluia, gostaria de presentear o Senhor com a sua vida, aleluia, que você gostaria de dar ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito para você. Fica essa pergunta e cada um de nós devemos oferecer ao Senhor o melhor que nós pudermos, aleluia. Que você, no seu coração, aleluia, possa responder isso para Deus. Senhor, o que eu posso te dar? O que eu posso dar ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito até aqui na minha vida, aleluia. Aleluia, e o Senhor vai receber, aleluia, não importa o tamanho daquilo que você tem para oferecer, importa é o teu coração, aleluia, importante é a tua gratidão, importante é teu reconhecimento, o importante é a tua vontade de agradar o Senhor, aleluia, a palavra de Deus diz, agrada-te do Senhor, o Senhor também deseja ser agradado, o Senhor deseja ser lembrado, o Senhor deseja ser amado, o Senhor deseja ser adorado, aleluia. Então fiquemos com essa palavra nesta manhã, aleluia. Eu vou estar orando para encerrar esse vídeo. Senhor, meu Deus e meu Pai, diante da tua poderosa palavra, Senhor, a palavra que salva, a palavra que cura, a palavra que liberta, que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Senhor, esta é a tua palavra, Deus. Nesta manhã, Senhor, o que nós podemos te dar, Senhor? O que eu darei ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor me tem feito, diz o salmista, Pai. Deus, recebe, Senhor, da parte de cada um de nós, Pai, aquilo que nós podemos te oferecer ao findar desse ano. Nós estamos na tua presença, reconhecendo que sem ti nós não somos nada, aleluia, que nós, aleluia, sem o Senhor nós não somos nada, mas o Senhor sem nós continua sendo Deus. Senhor, em nome de Jesus, recebe os nossos sacrifícios de louvor,
Recebe, Senhor, as nossas pequenas renúncias. Recebe, Senhor, os nossos propósitos. Recebe, Senhor, os nossos votos. Recebe, Senhor, tudo aquilo que nós propomos no nosso coração. Aleluia, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Deus, em nome de Jesus, recebe a nossa adoração, recebe os nossos cultos, recebe, Senhor, aleluia, as nossas orações, quando nós nos retiramos na nossa casa para orar, para falar contigo, para te entregar, Senhor, aleluia, para levantar um altar de adoração na nossa casa, na igreja, Senhor, Deus, em nome de Jesus, Senhor, como nós podemos te agradar, Senhor. Mostra, Senhor, a cada um de nós como nós podemos te agradar, o que nós podemos fazer particularmente, individualmente, Senhor, para ti, para que o Senhor venha, Senhor, aleluia, ser adorado, venha ser celebrado, Senhor. Não somente nesse mês, mas por toda a nossa vida nós te adoramos, Senhor. Agradecemos pelo teu sacrifício na cruz do Calvário. Aleluia, agradecemos pelo teu perdão, pela tua salvação, por o Senhor ter nos escolhido. Senhor, quando ninguém jamais nos escolheria, o Senhor nos escolheu, o Senhor nos amou, o Senhor é Deus, Pai. Obrigada, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia, não permita que nós venhamos dar, Senhor, somente os restos e as sobras, Pai, para Ti, Senhor. Aleluia, Senhor, só as sobras do nosso tempo, só as sobras, Senhor, da nossa amizade que nós temos contigo. Senhor, ensina-nos a andar contigo, como Noé andou, como os servos do passado andaram, Senhor. Ensina-nos a andar, Senhor, contigo, Senhor, aleluia, em espírito e em verdade, andar contigo de mão dada, Senhor, como se anda com um amigo, como se anda com alguém que lhe é, Senhor, muito chegado. Tu és mais chegado, Senhor, da nossa alma. Tu és o amado da nossa alma, Senhor. Nós pedimos nessa manhã, Senhor. Senhor, como nós podemos te agradar, Senhor. Porque a tua palavra diz, agrada-te do Senhor. Ensina-nos, Senhor, nos mostra como nós devemos fazer, como nós devemos nos comportar, o que nós daremos ao Senhor, por tudo que o Senhor tem nos feito, Pai, esse ano todo, de janeiro a dezembro, Pai, o Senhor tem sido fiel, o Senhor tem sido misericordioso, Pai. Deus, recebe a nossa adoração nesta manhã, recebe, Senhor, aleluia, nosso devocional, recebe a nossa vida, recebe os nossos sacrifícios de louvor, o nosso sacrifício de jejum, os nossos sacrifícios, Senhor, aleluia, perante a tua face, Senhor. Que venha subir como um incenso suave, Pai, diante da tua presença, e que tudo aquilo que não aconteceu nesse ano, Senhor, mesmo faltando poucos dias para um novo ano, Senhor, o Senhor pode todas as coisas, o Senhor pode ainda, Senhor, enviar a resposta dos altos céus, Pai. Aleluia, Senhor. O ano não terminou ainda, Pai. Aleluia, Senhor. Que o Senhor possa estar presenteando, que o Senhor possa estar galardoando, que o Senhor possa estar vindo com resposta. Aleluia. Para as pessoas que têm esperado por Ti, Senhor. Aleluia. A Tua palavra diz, clama a mim e responder-te-ei. O Senhor ainda tem resposta. O ano ainda não acabou. Aleluia, Senhor. Venha, aleluia, suprir, Senhor, aleluia, todas as necessidades, tudo aquilo que teus servos têm pedido, que eles têm clamado, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, aleluia, Senhor. Move os céus nesta manhã, Senhor. Move os céus, Senhor, através das nossas orações, Pai. E vem, Senhor, com resposta, Senhor, para aquele que está clamando por uma enfermidade, por uma libertação, por uma salvação, por algo da parte do Senhor, por uma promessa, por algo que é impossível aos olhos, Senhor, humanos, Pai. Mas para o Senhor não é impossível. Deus faz o sobrenatural. Move os céus, Pai, nesta manhã, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, e desce com a vitória, e desce
Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nas regiões celestiais aonde, Senhor, está travada, Pai, muitas vezes as nossas bênçãos, Pai, em nome de Jesus, venha destravar, Senhor, que haja um destravado, Senhor, nessa manhã, Senhor, envia Miguel, o anjo, Senhor, alabaçura e canta que guerreia, Senhor, as nossas guerras, Pai, junto ao Senhor, Pai, para que ele venha, em nome de Jesus, como foi com Daniel, porque a tua palavra disse em Daniel que desde o primeiro dia em que ele, Senhor, aplicou o coração dele a te buscar, foi ouvida as orações dele, mas houve uma guerra no céu, aleluia, aleluia, o inimigo tentava impedir a bênção de chegar, aleluia, até a Daniel, Pai, mas um anjo, aleluia, se levantou, Pai, para lutar com o principado, Senhor, alabaçuri canta lamanaia, Deus, em nome de Jesus, envia os teus anjos, Miguel, Gabriel, Senhor, a tua legião de anjos, Senhor, aleluia, em nome de Jesus, nessa manhã, Pai, em nome de Jesus, que esteja guerreando nesta manhã, para que as nossas bênçãos, Senhor, não sejam impedidas de chegar nas nossas mãos, em nome do Senhor Jesus, aquilo que está travado, aquilo que está parado, aleluia, nas regiões celestiais, Pai, que é para chegar nas nossas mãos, Pai, que elas venham chegar pelo poder, Senhor, que há no nome de Jesus. Em nome de Jesus, que haja um destravar, Pai, nas regiões celestiais, alebassura e canta lamanaia, e que o Senhor envie, Senhor, a tua bênção, aleluia. O Senhor envie a tua provisão, o Senhor envie o teu milagre, a tua cura, a tua restauração, aleluia, aquilo que você tem pedido, aleluia, aquilo que você tem clamado, alabassura e canta lamanaia, venha como resposta de Deus para a sua vida, em nome do Senhor Jesus, até, aleluia, aleluia, o final desse mês, em nome do Senhor Jesus, porque para Deus não há impossível em todas as suas promessas, alabassura e canta lamanaia, aleluia, Deus, louvado seja o teu nome, Senhor, nesta manhã. Louvado seja o nome do Senhor, Pai, em nome de Jesus que eu oro, crendo na vitória, na nossa vitória nesta manhã, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, fiquem com essa palavra, aleluia, porque eu creio que há um romper do Senhor, aleluia, nesse mês de dezembro para o mês de janeiro, aleluia, o Senhor tem nos chamado para romper, aleluia, há um romper, alabassúria e canta alabaçaia, que o Senhor tem para as nossas vidas, alabassúria, não deixa que nada venha te paralisar, não deixa que nada venha te parar, que nada venha impedir, aleluia, 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 de você estar na presença de Deus, de você viver, aleluia, aquilo que Deus te chamou para viver, o sobrenatural de Deus, aleluia, aleluia, você vai viver os seus melhores dias ainda na presença de Deus. Muitas vezes nós passamos por lutas, mas nós não vivemos de lutas, né? As lutas, elas vêm para o nosso crescimento, para nos aprimorar, para nos ensinar, para nos fortalecer, mas o Senhor tem bênção, o Senhor tem vitória, o Senhor tem alegria, o Senhor tem felicidade, e é isso que o Senhor tem para nós, aleluia, fique com essa palavra de ação de graças, e dê ao Senhor o seu melhor, aleluia, aleluia, dê ao Senhor o seu melhor, talvez você ache que você não deu o seu melhor durante esse ano todo, como eu, muitas vezes eu acho, Senhor, que eu poderia ter feito mais, eu poderia ter feito muito, 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 muito mais, mas esse mês de dezembro ainda tem tempo de você, aleluia, dar o seu melhor e fazer o seu melhor para o Senhor, aleluia, e viver o sobrenatural de Deus, em nome de Jesus. Agora, ao final desse vídeo, eu peço que quem puder compartilhar esse vídeo com mais pessoas, você dê o seu like, o seu gostei, se inscreva no canal, para que esse vídeo seja edificado, né? Que mais pessoas possam ouvir a palavra do Senhor e sejam edificadas, sejam abençoadas, sejam, né, confrontadas pela palavra, sejam transformadas, né? Como, né, o Senhor colocou um jargão no início desse vídeo, ao qual o Senhor me deu essa palavra, que o Senhor é que salva. Né? Muitas pessoas precisam ser salvas ainda, libertas, curadas, né? Então,
Aleluia. Nós, quando divulgamos uma mensagem, uma palavra, compartilhamos um vídeo, nós estamos, né, sendo apregoadores da palavra de Deus também, fazendo o ID do Senhor, para que o YouTube venha entender também que é relevante essa mensagem, que muitas pessoas estão ouvindo e está crescendo, né, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor continue te abençoando durante todo esse dia, aleluia, falando ao seu coração, além daquilo que o Senhor já colocou no meu coração, mas que o Senhor possa, né, falar mais profundamente, né, mostrar para você, né, aquilo que o Senhor quer de você, porque é uma palavra do Senhor que fala, o que é que o Senhor quer de ti, aleluia, o que é que o Senhor pede de ti. O Senhor pede de mim uma coisa e o Senhor pede de ti outra coisa. Então, para que nós possamos, né, dar ao Senhor, que nós possamos dar ao Senhor por todos os benefícios que Ele nos tem feito, você vai saber, aleluia, porque o Senhor vai pedir de ti, Ele vai pedir de ti algo e Ele vai pedir de mim algo. Então, fique na presença do Senhor, Ele continuará falando contigo durante todo esse dia, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti e sobre ti o Senhor derrame a sua paz. Um ótimo dia e até o próximo vídeo, se Deus quiser.